Rocha, do Diário Lance. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Tudo bem, André? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Fernando. Fernando, gostaria que você fizesse uma avaliação do jogo. E a sensação que ficou para mim é de que essa partida ela deixa lições e que ela também deixa alguns jogadores que ganharam pontos com você. Por exemplo, o Riquelme, por exemplo, o Gabriel Peck. Pontos não no sentido do que eles jogam, né? Mas no sentido de momento, claro. Obrigado e queria que você confirmasse isso ou não. Não, eles não ganharam pontos comigo só nessa partida. Desde que eu cheguei aqui, tanto o Peck quanto o Riquelme, eles ganham pontos todos os dias nos treinamentos e me dá confiança para manter o Riquelme como titular. É um jovem extremamente talentoso, e o Peck também. O Peck ficou em tratamento, ele tinha uma possibilidade até de iniciar o jogo, mas ele ficou em tratamento a semana inteira no tornozelo. Treinou praticamente na véspera para poder reunir condições de pelo menos ficar no banco, e conseguiu entrar e ajudar a equipe. E a tua primeira pergunta eu esqueci. Pode voltar? Claro, posso. Posso falar? Pode. Eu queria uma avaliação da partida de um modo geral. O time pareceu um primeiro tempo ruim para a gente aqui de fora, um segundo tempo muito bom até o segundo gol, e depois aqueles sustos que a gente viu. Foi a nossa impressão aqui de fora. A avaliação coincide com a minha também. A gente não jogou bem no primeiro tempo, a gente teve a bola, mas sem conseguir produzir, o time muito lento. E o time do Confiança marcou muito bem. Foi o time que mais deu trabalho no sistema defensivo até agora. Marcação muito bem encaixada, todo mundo colaborando. E aí no segundo tempo a gente voltou muito mais aceso, e não foi só por conta da troca, todos os jogadores voltaram muito mais agressivos, muito mais incisivos, correndo mais, jogando mais para frente, sendo mais agudo, e isso que fez com que a gente ganhasse o jogo. Concordo também que depois dos 2-0 a gente teve a chance de fazer o terceiro e o quarto gols, não fizemos, e aí tomamos um gol de bola parada, que era uma jogada que a gente mapeou bastante durante a semana. E tem um porquê, foi um gol muito parecido com o que o Confiança tinha feito diante do Curitiba. Então era uma jogada que a gente tinha marcado bastante e acabamos levando o gol. Mas, todavia, o time ele merece todos os elogios pelo segundo tempo. Depois que você não faz o gol, era normal eles se lançarem à frente, e aí teve depois o lance que a gente pensou que o Sarrafiori ia voltar para a partida de maneira natural, e não foi o que aconteceu. Aí foi um pouco natural, por tudo que aconteceu no final do jogo, a gente ficar com o time um pouco mais atrás. Agora o Hector Verlang, do Globoesporte.com. Boa noite, Hector. Oi, André, boa noite, Fernando. Queria aprofundar um pouquinho mais, Fernando, por que especialmente no primeiro tempo, o Vasco não conseguiu ter o mesmo rendimento que teve nas outras partidas sob teu comando, e perguntar se isso se deveu também a como o Vasco entrou em campo na escalação, porque no intervalo saiu o Léo Matos. Tu disse que não foi só por isso, mas eu queria saber se isso teve alguma influência, tanto que no intervalo tu mudou a estratégia, e se como o Vasco iniciou o segundo tempo é uma tendência, já que rendeu mais, para as próximas partidas. Tinha a tendência de manutenção da equipe, né? Muito obrigado. Obrigado, Hector, pela pergunta. É uma das possibilidades, mas não é a possibilidade. O time voltou melhor para o segundo tempo, muito mais porque todos os jogadores melhoraram o seu desempenho. O Peck entrou bem, é verdade, é um jogador a mais na frente. Marquinhos Gabriel veio um pouco mais para trás, um jogador que tem muita qualidade na saída, mas não foi só por conta disso. Inclusive o Léo Matos estava fazendo uma boa partida. Mas o Zeca, eu desloquei o Zeca para o centro, assim, ele estava um pouco... estava de fato fora da posição dele habitual, que é uma das duas laterais, e ele não estava entrando muito no jogo. Mas teve uma mudança geral de panorama. Mas essa possibilidade de jogar com o Peck ou com outro jogador é uma possibilidade, não é que a gente vai fazer isso daqui para frente, nem que seja uma tendência. O Peck tinha inclusive chance de iniciar o jogo se tivesse treinado a semana. A gente não sabia nem se ele ia reunir condições para poder ficar
disposição. A gente vai ganhando mais opções, tudo dando mais. O próprio Sarrafiori vinha crescendo muito nos treinamentos, então eu queria de fato botar ele para jogar, para ele ganhar mais ritmo de jogo e acabou, a gente não sabe ainda qual que é a gravidade da lesão que ele teve hoje. Vamos para a próxima pergunta. Rodrigo Campos, da TV Brasil. Antes do Rodrigo, o André Rocha, da Rádio Roquete Pinto. Boa noite, André. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, parabéns aí pela vitória de hoje. Queria até saber, Diniz, sobre o posicionamento do Cano na partida. Ele que veio muito aqui para o campo de defesa do Vasco, fez até algumas faltas ao longo do jogo, mas no momento em que ele encostou um pouco mais na área, ele mostrou o quanto ele é letal, né, e conseguiu abrir o placar para o Vasco. O que você tem pedido para o Cano fazer durante os jogos, que ele tem voltado um pouquinho mais aqui para o campo de defesa do Vasco também para ajudar nessa marcação? Boa noite. O fato do Cano voltar um pouco mais em nada interfere na capacidade dele de fazer gols. Muito pelo contrário, ele se torna um jogador só mais completo. É o jogador que mais me surpreendeu, talvez, do Vasco, a minha chegada, porque ele tinha uma maneira de jogar que ele ficava um pouco mais à frente, sem participar muito do jogo defensivo. E como a gente bota um time muito para frente, a gente também meio que exige que todos participem da marcação. A marcação ela está cada vez melhor por conta da participação do Cano e do Nenê. E repito, o fato dele da marcação não interfere absolutamente em nada na capacidade que ele tem de fazer gols. Ele fez gol hoje, fez gol contra minha estreia contra o CRB, teve chances nos outros jogos de marcar gols, e ele tem sido um jogador, além de goleador, um cara que participa das construções das jogadas, ele só se tornou, na minha opinião, um jogador melhor do que ele, além de ser o grande artilheiro que ele é. Hoje ele é um jogador mais participativo em todas as questões que envolvem o jogo. Agora a pergunta do Rodrigo Campos, da TV Brasil. Boa noite, Rodrigo. Um forte abraço, muito boa noite, André. Diniz, parabéns não somente pelo resultado, pela vitória hoje, mas por esse início de trabalho seu, bem animador para a torcida do Vasco. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, em 2000 ou 2001, você ainda jogador do Fluminense, e eu era repórter, setorista, eu via sempre, e isso me chamava a atenção, você conversando com o então técnico Oswaldo de Oliveira, horas depois do treino, nas concentrações, nas viagens, e uma vez em uma entrevista contigo, você falou que era uma forma de você tentar entender um pouco mais a estratégia dele jogo a jogo. E aí eu te pergunto, ali você já pensava em ser treinador? E além disso, hoje no elenco do Vasco tem algum jogador com essa característica? Um abraço. Obrigado pela pergunta. Falar do Oswaldo sempre é uma alegria para mim. Um grande treinador, é um grande amigo que eu tenho e eu sempre fui muito próximo a ele. E de fato ajudava essas conversas, eu sempre tive muito interesse na parte tática do jogo, mas eu não pensava naquela altura que eu ia me tornar treinador. Isso foi amadurecendo e mais perto do final da minha carreira que eu já me via quase completamente como técnico, mas em 2000, 2001 ainda não. Mas eu sempre gostei dessas questões de procurar saber o porquê das coisas, como é que poderia ajudar a me encaixar melhor na equipe. E naquele Fluminense, o Oswaldo taticamente me usava muito para poder, às vezes, corrigir alguma coisa dentro do jogo. E aqui no Vasco é difícil citar um jogador, mas tem muitos jogadores aqui que têm interesse na parte tática, inclusive alguns jovens, no caso do Caio Lopes é um deles. E no campo, o Marquinhos Gabriel, o Bruno, todos eles são muito interessados, o Castan, tem muita gente interessada, o próprio Matos, o Ricardo Graça, tem muita gente aqui interessada naquilo que a gente vai fazer, e nessa troca que eu tenho com os jogadores que eu acabo construindo e ampliando o meu modelo de jogo e as coisas que eu penso sobre o futebol. Sempre para beneficiar o jogador no campo, para que se sinta mais à vontade, com mais confiança, e que essa confiança reverta em vitórias para poder entregar a torcida. Agora a Milene Oliveira, do programa Maria Chuteira. Boa noite, Milene. Boa noite, Fernando Diniz. Fernando Diniz, mais uma vitória do Vasco na competição, dessa vez em cima do Confiança.
No primeiro tempo, o Vasco acabou perdendo algumas bolas no meio campo. Desculpa, que eu tô aqui na frente do Batistão, mas tá saindo um pouquinho do som da rua. Desculpa. No primeiro tempo, o Vasco acabou perdendo algumas bolas no meio campo e aí o Confiança aproveitou para poder criar as jogadas. Já no segundo tempo, o Vasco conseguiu aí pressionar o time sergipano e marcou 2 gols relâmpagos. Eu gostaria que você falasse da receptividade da torcida do Vasco, da torcida sergipana vascaína, que acolheu muito bem o time aqui desde quando chegou no aeroporto, fez uma festa linda aqui em campo, e também sobre o que você destaca dessa partida de hoje, mais uma vitória do Vasco como visitante. Vou começar pela torcida que tem cada vez mais empurrado o nosso time. É uma torcida gigante, é uma torcida linda, e a gente se sentiu literalmente em casa aqui hoje. Não só hoje, desde a nossa chegada. É uma torcida confiante, vibrante. O Vasco não é o time que está na Série B, o Vasco é muito maior que isso tudo, muito maior que a Série B. Então, para a gente que está aqui, é se esforçar ao máximo, é continuar fazendo as coisas com todo o coração, que é o final dessa Série B, e o quanto antes a gente consiga esse acesso, esse é o nosso objetivo principal, e o torcedor que acredita cada vez mais nisso, e ele tem sido fundamental para que essas coisas aconteçam. E aproveito já nesse momento para convocar a torcida lá de São Paulo contra o Sampaio para nos empurrar, porque o torcedor tem sido um jogador a mais dentro do campo. Mas em São Januário, que a presença dele já contra o Cruzeiro, e de maneira especial contra o Goiás, fez toda a diferença também. Então, o torcedor vascaíno é um torcedor diferente, é um torcedor dos cantos cada vez mais harmônicos e bonitos, que nos empurra o tempo todo. É muito bom jogar na presença do nosso torcedor. E todos os jogadores estão contagiados com isso, e eu também estou muito feliz de poder estar aqui e fazer parte dessa história e desse clube. Agora Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Diniz. Diniz, queria te fazer uma pergunta muito além dessa partida. Não tem mais aquele prazo de inscrição de novos jogadores para a Série B. Você tem um histórico, por exemplo, na sua carreira como técnico, de dar muitas oportunidades para jogadores da base. Por exemplo, amanhã o time do Sub-20 do Vasco vai ter essa partida contra o Palmeiras em São Januário. Não sei se você vai conseguir acompanhar o jogo. Mas há alguma chance de você, nessa reta final de Série B, aproveitar algum garoto que esteja no time Sub-20 do Vasco em relação a possíveis desfalques ou até mesmo jogadores que estiverem um pouco mais contundidos? Dá essa possibilidade de aproveitar algum jogador do time Sub-20 nessa reta final de Série B? Boa noite, Diniz. Boa noite, eu estou sempre atento a isso. Mais do que assistir um jogo, não é um jogo que vai determinar a subida de um jogador ou outro. Tenho conversado com as pessoas aqui do Vasco, e essa possibilidade comigo, ela sempre existe. Vai subir ou não, a gente não sabe, mas sempre existe essa possibilidade. O jogador da base, num time como o Vasco, tem alguns já aqui nos ajudando muito, e certamente tem mais jogadores que de repente pode ajudar. O tempo é muito curto, assim, às vezes de adaptação, mas a gente está de olho. Se a gente achar que é importante, que é conveniente e que é necessário a subida dos jogadores, aqui sempre vai ter um espaço aberto para acolher os jogadores e desenvolvê-los aqui no profissional. Agora o Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André. Boa noite a todos da Vasco TV. Parabéns, Diniz. Boa noite também por mais uma vitória. Diniz, o Vasco, sob seu comando, tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, mais de 73% de aproveitamento. A continuidade agora nas vitórias, na construção do time para o próximo jogo, na motivação, está aí a pergunta. A motivação dos jogadores estava um pouco em baixa. Você trabalhou a mente dos jogadores, além da parte tática, você também trabalhou a mente desses jogadores durante os treinamentos, após os treinamentos, conversando separado com um ou outro. Boa noite, parabéns mais uma vez, Diniz. Boa noite. Esse é um tipo de trabalho que eu faço ao longo da minha carreira inteira, e de uma maneira especial aqui no Vasco, que o time estava na minha chegada, talvez isso foi feito de uma maneira um pouquinho mais incisiva, com uma profundidade um pouco maior. Mas isso é a minha maneira de operar como técnico. Eu gosto muito de me aproximar dos jogadores e que a gente consiga se entregar ao máximo, não só nos jogos, como nos treinamentos.
Eu já falei isso mais de uma vez, eu sou um cara apaixonado pelo futebol e por aquilo que eu faço. E os jogadores, existe um grau de exigência alto para que eles sigam essa rotina, de a gente poder entregar o melhor, de poder representar bem as cores do Vasco, de trazer alegria para o torcedor e elevar o nome do clube. Então a gente tem que, essa é uma coisa de rotina, a gente não pode fazer de maneira diferente. A gente tem que seguir sempre assim, sempre procurando entregar o melhor, sempre se motivando, se automotivando para que a gente consiga ter sucesso. Perdão, Diniz. Agora o Thales Teixeira, do Sport News Mundo. Boa noite, Thales. Boa noite, Diniz. Parabéns por essa vitória. E, Diniz, eu queria saber como é que foi o papo no intervalo. O que você falou, como é que você mudou esse time, né? Além, obviamente, da substituição, né? Tirando ali o Léo Matos. Mas o que você falou? Como é que você mudou a equipe desse primeiro tempo, né, para um segundo tempo que as coisas deram certo e conseguiu a vitória aí? Não, obrigado pela pergunta. Assim, não dá para eu falar exatamente aquilo que aconteceu no vestiário, mas o que mudou bruscamente do primeiro para o segundo tempo foi o estado anímico dos jogadores. A gente podia entregar muito mais, a gente podia ser muito mais agressivo, muito mais aceso. A gente tinha condições de fazer muito mais do que a gente estava fazendo. Então, essa mudança geral foi o que surtiu mais efeito. Eu já falei isso nos anteriores, que a entrada do PEC ajudou, mas isso não foi assim, o principal que a gente conseguisse melhorar. Todos os jogadores voltaram de uma maneira mais positiva para o jogo, mais aceso e com poder de entrega muito maior do que foi no primeiro tempo. E isso eu acho que foi preponderante para que a gente conseguisse a vitória hoje. E para a gente fechar a entrevista coletiva, o Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Fernando Diniz. Desculpa se você não me ouve bem, porque eu estou um pouco rouco. Mas vamos lá, Diniz. O Vasco da Gama hoje tem o Vanderlei, tem o Lucão e também tem o House como goleiros. O Vanderlei é um jogador experiente, mas que nessa Série B já falhou algumas vezes, como hoje também, que infelizmente foi uma falha que complicou ali um pouco o jogo para o Vasco da Gama. Eu queria que você fizesse, Diniz, uma avaliação dos goleiros do Vasco da Gama e se você pensa de alguma maneira em mexer nessa posição. Um abraço. O Vasco pode falar que tem 3 goleiros que eu gosto muito dos 3, não só 3, 4, que tem o Alexander também, que é um jovem, também bastante talentoso. A gente vai sempre colocar os melhores para jogar.